Bora dar uma analisada aqui nos mercados, família. Bitcoin dando uma quedinha, né? Aproximadamente 3, 4% e as altcoins derretendo. Já virou um padrão isso acontecer no curto prazo, né? Quando a gente olha aqui, um dos catalisadores que fez o Bitcoin dar essa derretida foi justamente S&P 500 e Nasdaq. Eles nasceram hoje com um gap de queda bem forte, né? Quando a gente para analisar o mercado futuros do S&P 500, ele já nasceu aqui com um gap. Quando a gente para analisar aqui, ó, de 0,4%, e olha que o mercado futuros, ele acaba fechando um tempo menor. Daqui a pouco a gente vai ver o mercado à vista, né? Mas o mercado futuros, ele já nasceu com um gap de queda e ele chegou a ter esse gap aí, ó, de mais de 3% de queda, enquanto o Nasdaq começou um dia bem feio, né? Tem um gap aqui também na questão do mercado futuros e a gente consegue ver que o candle, quando a gente para analisar desse gap até o final dele, chegou a bater mais de 5% de queda, tá? E quando a gente fala de Nasdaq, S&P 500, a gente sabe que isso daí é muita coisa. Pô, 5% de bilhões aí realmente é muito dinheiro saindo em 24 horas, tanto do S&P 500 e da Nasdaq. Fazia tempo que a gente não via uma barra tão generosa de queda assim no mercado tradicional. Beleza? Quando a gente olha o SPX, que daí não é o mercado futuros, olha o tamanho dessa bodega, tá? Olha o tamanho desse gap violento que acabou sendo formado. Estamos falando aí de só de gap, quase 1,84%. E Nasdaq pior ainda. Olha o tamanho desse vácuo. Quando a gente fala gap, é esse vácuo, né? No mercado cripto a gente acaba não utilizando tanto, porque é um mercado que fica 24 horas aberto, mas quando a gente para analisar Nasdaq e S&P 500 até que faz sentido. E olha só o tamanho. Quase 3% aqui no caso da Nasdaq, realmente o mercado meio assustado, né? Um dos motivos para isso acontecer é que na quarta-feira a gente vai ter sim reunião do Fed, faltam 2 dias exatamente, e cara, 97% do mercado todo está precificando que não vai ter corte na taxa de juros. Normalmente o mercado acaba acertando, né? Muito provavelmente a gente não vai ter mesmo corte na taxa de juros, e o mercado ele acaba antecipando essa movimentação. Então, sempre quando a gente fala, né, de precificação, o mercado ele antecipa antes e no fato acontece uma volatilidade, obviamente, mas pode ser que nem caia no dia, né? Caso realmente não tenha corte na taxa de juros, porque já foi precificado antes. E uma das coisas que vem preocupando um pouco o próprio mercado é que quando a gente para analisar nas próximas reuniões do Fed, ó, cara, a maioria do mercado tá precificando que não vai ter corte. Então, ó, vai ter a manutenção aqui para a reunião de março. Quando a gente olha, por exemplo, em maio, temos aí 47% do mercado também achando que vai ter manutenção, ou seja, não ter corte também em maio. Quando a gente olha para junho, agora lá em junho o mercado está precificando o primeiro corte aqui desse ano, né? Então o primeiro corte seria lá em junho, aí vamos ver o que aconteceria depois disso, né? Manter de novo, né? Depois do primeiro corte em julho manteria, mas até lá pode mudar muita coisa, tá? A gente tá vendo a perspectiva de hoje para o futuro. Então a precificação do mercado de hoje para esse ano. Só que conforme vai passando os meses, vai variando e muito essa questão aqui do mercado precificar alguma coisa. Quando a gente para mudar aqui para setembro, mais uma vez a maioria do mercado precificando que vai manter depois do primeiro corte de junho. Lá em outubro seria o segundo corte, né? Então a gente teria um segundo corte lá em outubro. Mercado, resumindo aqui, o mercado está precificando apenas 2 cortes na taxa de juros aqui desse ano. Então isso dá uma desanimada, é como se jogasse, né, água quente no nosso chopp gelado aí, quando a gente fala de alta. Então, não é algo muito positivo. A gente já trabalhou com a possibilidade, para quem acompanha nossas lives, do Bitcoin ficar realmente bem lateral ainda nesse ano. A gente chegou a mencionar, né, uma lateralidade parecida com o que aconteceu no ano passado. A gente ficar parecido com isso daqui seria chato para um caralho. Seriam meses e meses e meses de lateralidade, mas é o que o mercado tá enxergando agora, né? O mercado não tá vendo corte na taxa de juros. Isso é completamente correlacionado com a alta. Se a gente tem corte na taxa de juros, isso quer dizer que não faz tanto sentido os americanos investirem na renda fixa lá dos Estados Unidos, e daí eles começam a migrar o capital para a renda variável, não só para Bitcoin, como para S&P 500, Nasdaq, mercado de tecnologia. Agora, se a renda fixa lá nos Estados Unidos continuar alta, a probabilidade maior é do cara falar, pô, tá pagando 4, 5% na renda fixa, o cara que é bilionário vai ganhar isso em dólar e ele acaba investindo mais, né, nessa questão aí da renda fixa. Então é por isso que a gente gostaria de ver mais cortes na taxa de juros, e isso é meio óbvio que o mercado iria
achar negativo a gente não ter esses cortes, né? Então, olhando o Bitcoin aqui, falar tudo isso, vamos dar uma olhadinha, fazer uma análise aqui, olhando o Bitcoin ele tá com a estrutura completamente saudável, a gente tem sim a possibilidade da gente repetir algo que foi acontecido no ano passado, que seria essa lateralização muito chata aqui, não vejo quedas, por exemplo, lá por 70 e pouco, 78, 75, não acho que é uma possibilidade disso acontecer, mas o mercado ele faz coisas insalubres, né? Então, existe possibilidade de acontecer tudo, mas na minha opinião não vai acontecer, eu vejo mais possibilidade da gente ter essa lateralização e o mercado ficar bem chato mesmo mais alguns meses, tá? Se você para pra ver bem, quando a gente conta em dias aqui, ó, já faz alguns dias que a gente entrou nesse range de preço aqui, que é o range dos 100 mil dólares. Então, olha só, quando a gente contabiliza certinho, a gente entrou aqui dia 22 de novembro de 2024, estamos já em 28 de janeiro de 2025, ou seja, já passaram-se aí 3 meses praticamente, e a gente segue dentro de uma faixa de acumulação de lateralidade infinita. O que é positivo aqui no gráfico do Bitcoin é que em nenhum momento ele acabou perdendo as médias aqui, ó, média 8 tá completamente saudável. Quando a gente coloca uma outra média, que seria uma média mais de longo prazo, média de 200 também tá bem longe, né? Lá nos 81 mil dólares e querendo dar uma subidinha cada vez mais. Conforme o tempo vai passando e o mercado vai lateralizando, essa média ela vai vindo de encontro com o preço. Então o suporte ele vai ficando cada vez mais alto, tá? Diário do Bitcoin tá completamente saudável. Quando a gente olha o gráfico de 4 horas, a gente já presenciou aqui uma entrada compradora no gráfico de 4 horas e a gente tava com o gráfico de 4 horas com RSI lá na sobrevenda, que é um indício sim de forte compra do Bitcoin, né? Quando a gente chega com o RSI de 4 horas de sobrevenda no Bitcoin, normalmente a gente tem uma entrada compradora. Perceba o que aconteceu aqui, logo em seguida alta, né? Aconteceu aqui também, logo em seguida alta também. Aconteceu aqui também, logo em seguida a gente teve mais uma altinha. Então 4 horas, o RSI de 4 horas em sobrevenda aqui no gráfico do Bitcoin é sim oportunidade de compra. Para quem está fora do Bitcoin, por exemplo, a gente está tendo oportunidades de voltar a comprar ele com o RSI de 4 horas em sobrevenda e fazer aquele DCA e comprando aos poucos e tudo mais, tá? A gente viu uma presença compradora entrando, só que já tá devolvendo. Só que é algo meio negativo, né? Quando a gente para analisar, parece-me ser aqui no curto prazo um pivô de baixa. Olha lá, ó, fundo mais baixo que o anterior, só que dentro de um arame farpado. A gente tá dentro de uma lateralidade. Então, enquanto a gente não romper essa zona de resistência, ou assim como essa zona de suporte, nada se faz em questão de trade. Não trade esse momento. Esse momento ele é um momento complicado para fazer qualquer tipo de operação. A gente tá com a bundinha na parede, não estamos fazendo trade nenhum aí nesses últimos dias, porque isso aqui é um movimento complicado. A chance de você perder dinheiro aqui é gigantesca. Aqui você faz o quê? Compra para longo prazo nos toques aqui do RSI de 4 horas de sobrevenda e espera. Não tem muito o que fazer, principalmente aqui com o Bitcoin. Olhando o semanal, a estrutura segue tranquila no gráfico semanal aqui, a gente pode dar até um zoom para ver o que está acontecendo. No gráfico semanal está completamente tranquilo, a gente nem perdeu fundos anteriores aqui, ó. Fundo anterior foi lá na casa dos 89, pode ser que a gente venha retestar esse fundo anterior sim. Me preocuparia mais caso a gente perdesse esse fundo anterior, porque daí sim a gente poderia vir buscar zonas bem mais abaixo, mas eu não estou trabalhando com essa possibilidade até que ela aconteça, né? Por enquanto a gente ainda está tranquilo aqui dentro dessa lateralidade entre os 100 mil e os 92 mais ou menos. Pausa rápida aqui na análise para mostrar para vocês que a gente está fazendo um mini curso gratuito todos os dias aqui, vão ser 3 dias de mini curso e hoje foi a aula número 1, tá? Essa aula ela vai sair do YouTube, então assista antes que saia. Vou deixar o link aqui na descrição e deixa esse like, hein, pra gente voltar pra análise. Esse mini curso vai estar top, a gente tá falando de estratégia, muita coisa. Foi a primeira aula hoje, vai ter amanhã e vai ter na quarta-feira, beleza? Bora voltar pra análise aqui. Agora, as altcoins são outra história, né, rapaziada? As altcoins seguem derretendo violentamente. Quando a gente olha aqui, ó, as favoritas que eu tenho aqui do lado, é um mar de sangue, né? Bastante altcoin boa, inclusive, caindo bastante. Não são só as memes caindo mais, mas a gente tem, por exemplo, a própria Pendle aí fazendo mais 6% de queda. Tendo que o próximo suporte relevante aqui, para talvez uma compra de longo prazo, possa ser uma queda até os 2,40. Para mim já tá barato, né? Acho um Pendle um excelente ativo, mas a gente tem que trabalhar com essa possibilidade, porque se o Bitcoin ficar mais 3, 4 meses lateral, a grana tende a se esvair ainda mais para o BTC. A gente tá vendo a dominância voltar a dar aquela subida. Dominância do Bitcoin volta na região dos 59%. O que parecia ser no gráfico da dominância um topo mais baixo que o outro, acaba de ser anulado. A gente volta a fazer aqui um pivô de alta no gráfico da dominância. Isso está nos mostrando claramente que a grana está fluindo para o Bitcoin.
E as altcoins derretendo nos mostram que tá saindo das altcoins para entrar no Bitica, né? A galera tá acumulando mais Bitcoin do que as altcoins nesse momento. Quando a gente olha a questão de Bitcoin aqui em ordem compradora, a gente consegue ver que tem uma presença compradora mais aqui na região dos 97 até a região dos 96.500, uma ordem massiva de compra. Olha só como é que tem um paredão comprador aqui. A gente chegou bem próximo dessa região. Perceba que a gente tinha ordens compradoras um pouco mais acima, ele chegou buscando toda essa liquidez e daí já voltou a subir. Porém, ainda ficou uma liquidez aqui abaixo e descendo mais um pouco a gente tem uma outra parede compradora que é dos 92 até a região dos 89. Então são duas paredes compradoras, mas no curto prazo seria essa daqui. Tem bastante Bitcoin aqui para ser comprado, tá? 121, desce mais um pouco, 136, 180, 313 Bitcoin lá na Binance em ordem limite, ó, 220, 125, são baleias aí que querem comprar o Bitcoin nessa região. E conforme o preço vai andando, pode ser que sejam posicionadas mais e mais ordens aqui. Rapaziada, momento de curto prazo não está dos melhores para operações. Não vou nem olhar o altcoin aqui pra gente olhar, por exemplo, para trade, porque não faz sentido nenhum fazer trade. Lembre-se que não operar também é operar, muito mais preservar o capital nesse momento em questão de operação do que ficar tentando fazer algum tipo de trade onde não existe trade. Ah, mas eu vou shortar o mercado porque parece que ele vai derreter. Eu não faria isso, principalmente nessa semana de reunião do Fed. O mercado todo tá precificando sim que não vai ter corte, mas isso é precificado antes. Então será que no dia não pode ter uma oscilação, a gente ter liquidação para cima, ter liquidação para baixo? Por isso que eu não faria nenhum tipo de movimento. O máximo que eu faria aí nesses próximos períodos realmente é visando o longo prazo. A gente conseguiu ver novamente o Ethereum abaixo dos $3.000. O Ethereum tá complicado a situação dele, né? No curto prazo aqui, ele vem batendo pela terceira vez nesse suporte. Ele chegou, na verdade, até perder esse suporte por algumas semanas, mas a gente consegue ver que é um suporte, sim, importante aqui pro Ethereum, e perceba que é exatamente a média de 200 períodos, né? Essa média amarela aqui, que é a média boa de longo prazo do Ethereum. Então, o Ethereum, na minha visão, tá num ponto interessante para fazer um DCAzinho. Solana tá tranquila, né? Solana foi uma das que mais subiram, ela chegou a bater topo histórico na semana passada, então tá tranquila aqui, mal caiu, tá vindo ainda para retestar essa região do topo anterior. Olha só, um topo anterior semanal. Não duvido nada a gente ver Solana bater mais uma vez nessa média de 200 períodos, que é muito importante também. Pode dar uma olhadinha aqui no caso da Sui, que é outro ativo que está excelente. A Sui acaba de perder as duas médias, então ela perdeu tanto a média de curto prazo, que é a média de 21, quanto a média 8 semanal. Próximo suporte é literalmente aqui na região dos 2,95. Quer dizer que ela vai cair até lá? Não, a gente já tem o estocástico em sobrevenda no semanal, coisa que é bem raro de acontecer na Sui, tá? Estocástico, olha só. Na vida da Sui, a gente tá falando que aconteceu uma vez. E foi exatamente essa movimentação aqui, ó. Ficamos até algumas semanas com o estocástico em sobrevenda semanal na Sui, que foi exatamente essa região de fundo toda aqui, tá? Então, será que vai acontecer de novo? A gente ficar algumas semanas aqui embaixo? Pode ser que seja. E seja também um pullback semanal, né? O primeiro pullback forte semanal, porque a Sui ela deu uma porrada, uma queda braba, que daí foi onde a gente entrou com o estocástico sobrevenda semanal. Foi uma excelente oportunidade de compra. Mais uma alta braba. E talvez a gente faça agora um baita fundo mais alto que o anterior aqui, para fazer exatamente esse movimento de tendência de alta. Ficaria completamente de olho aí para caso aconteça voltar a acumular Sui, que é um dos ativos que mais performaram aqui na minha carteira, tá bom? São os exemplos de ativos que estão fortes, os ativos que estão mais fracos. Tomem cuidado, né, em ficar acumulando. Eu gosto sempre nesses momentos de acumular ativos que estão mais fortes, que estão tendo a oportunidade de ficar mais barato. Por exemplo, o caso da Sui, por exemplo, o caso da Etena. Etena é um ativo que fazia tempo que não testava regiões como essa que ela está testando agora. Se a gente joga no gráfico diário aqui de Etena, a gente consegue ver que ela está chegando bem próximo aqui, ó, do RSI diário em sobrevenda. Ela cair mais um pouquinho, ela vai chegar próximo do RSI diário em sobrevenda, que foi o que aconteceu nesse fundo aqui e que foi o que aconteceu nesse outro fundo aqui. Foram boas compras, né, para quem ficou de olho. Momento de curto prazo é tenso, não tem como negar. A gente está tendo uma queda não só no ambiente de criptomoedas. Se S&P 500 e Nasdaq cair ainda mais, a gente pode sim ver mais queda, daí fica complicado, mais queda aí para o nosso mercado. Uma coisa que está sendo um pouco melhor aqui no curto prazo é que já entrou uma força compradora no S&P 500, ele tinha subido demais, né? Ele estava desde a posse do Trump, antes da posse do Trump, o pessoal antecipando a posse, né? Desde o dia 13 de janeiro, para ser mais exato, fazendo dias consecutivos verdes, e foi uma primeira queda, uma queda forte, né?
3% de queda por S&P 500 é muita coisa, mas a gente em nenhum momento na S&P 500 perdeu fundos anteriores, a gente tem que acompanhar os próximos dias aí para ver o que vai acontecer. Curto prazo, então, não tá dos melhores, é sentar e esperar, longo prazo é seguir acumulando aos poucos, DCA, altcoins mais fortes, tomem cuidado com altcoins menores nesse momento aí é um pouco mais de cautela que a gente tem que ter, porém, sigo bullish para criptomoedas no geral, né? Eu aproveito esses momentos de pânico generalizado normalmente para comprar, inclusive vou comprar aqui nessa semana. A gente realmente faz essas compras nos dias de queda, mas realmente existe esse lado que pode ser que o Bitcoin fique lateral igual aconteceu no ano passado, e a gente tem um ciclo diferente. A gente tem que trabalhar com essa possibilidade, né? Normalmente a gente tem uma altcoin season em janeiro para fevereiro, e caso a gente bata fevereiro e não exista essa altcoin season, a gente pode realmente decretar. Esse ciclo tá completamente diferente e a gente pode ter um ciclo mais demorado, um ciclo mais chato, que já tá sendo, né? Porque ano passado foi lateralidade pra cacete ali, foi 6, 7 meses de lateralidade. Se a gente viver mais 6, 7 meses de lateralidade, não tem muito pra onde a gente correr, porque daí realmente as altcoins tendem até dar uma caída ainda maior e a gente tem um ciclo completamente diferente do último ciclo. Beleza? Por enquanto, a gente ainda tá dentro da janela de tempo, né? A gente já mostrou algumas vezes isso aqui. A gente só vai mudar de opinião quando a gente tiver algo diferente acontecendo. A gente já mostrou a questão da dominância do Bitcoin. Ó, quando a gente para analisar aqui dominância do Bitcoin, a dominância nos outros ciclos, ela caiu de janeiro para fevereiro. Olha só, vamos ver aonde foi o estopim da dominância. Foi exatamente aqui. A gente tá falando aqui, ó, de janeiro para fevereiro. Olha lá embaixo, ó. 15 de fevereiro, foi a primeira semana que começou a cair a dominância forte, né? Antes disso, a dominância estava subindo também, ó. Dominância subindo, ficou até fevereiro subindo. Aqui, quando foi que a dominância começou a cair? Olha lá, ó. Fevereiro também, ó. 27 de fevereiro, olha lá embaixo. 27 de fevereiro, a dominância começa a cair. Se dessa vez a gente passar fevereiro e essa jossa da dominância não começar a cair, aí tá diferente. Tá diferente, não tem o que falar. Você vai ficar negando. Então, por enquanto, estamos dentro da faixa de tempo. Mas vamos esperar até o final de fevereiro aí para ver o que vai acontecer. Estamos trabalhando com essa possibilidade aí de não cair no taxa de juros, o mercado ficar no lenga-lenga, né? Ficar chato pra caralho. E basicamente vai ter que se acompanhar o dia a dia aí para ver o que acontece. Beleza, rapaziada? Deixa o like se você tiver aqui ainda, já fortalece o canal.